surprise. Os fãs de Velozes e Furiosos pensaram que Desafio em Tóquio tinha sido a despedida de Han, e que apenas o veríamos andando, conversando e comendo no trailer de Velozes e Furiosos 9. Claro, temos muitas perguntas como o que Cypher está fazendo? E como Dom Toretto, o grande homem, nunca mencionou seu irmão mais novo? Então se liga no que vamos falar sobre o enorme mistério que cerca o desaparecimento de Han. Vimos personagens que pareciam ter partido voltarem, como foi com Letty, e até vimos o funeral de Han. Como ele ainda está vivo? E melhor, onde ele esteve esse tempo todo? I'm gonna enjoy this. Han Lu teve uma jornada bem longa, até porque sua primeira aparição nem sequer foi em Velozes e Furiosos. Ele aparece pela primeira vez no filme Better Luck Tomorrow, dirigido por Justin Lin, que comandou muitos filmes de Velozes e Furiosos, incluindo a 9ª edição. Lin era um grande fã do ator Sung Kang, que o convidou para ler Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, e acabou o colocando no filme. Agora, ele trouxe Han de volta mais uma vez, mas dessa vez foi do além. Oh, assustador! Personagens que morrem e depois voltam do nada são comuns nos filmes, especialmente nessa franquia. Mas Han realmente parecia ter ido embora para sempre. Seu carro foi desossado por Deckard Shaw e Han foi engolido por uma explosão. Eles até fizeram um funeral para o cara e ninguém pensou em checar se ele realmente havia morrido? Talvez Dom estivesse chateado com a ideia de perder o amigo que não teve tempo de conferir todos os detalhes, como por exemplo, temos mesmo certeza de que ele morreu em meio às chamas? Existem muitas teorias por aí sobre o que realmente aconteceu com Han e onde ele esteve esse tempo todo. A princípio, o ângulo de amnésia parece ser bastante sólido. Talvez Han não tenha morrido naquele acidente terrível, mas sofreu um ferimento na cabeça grave o suficiente para afetar sua memória. O acidente poderia ter destruído suas habilidades, o impedindo de descobrir sua verdadeira identidade até agora. Afinal, Han realmente deixaria seus amigos pensarem que ele se foi se ainda estivesse vivo? A amnésia seria uma solução simples para esse problema complexo, mas isso parece improvável nesse cenário, porque já vimos isso antes. Houve um tempo em que todos pensamos que Letty Ortiz tinha partido para sempre antes de aparecer em Velozes e Furiosos 6 com um caso grave de amnésia. Esse dispositivo de plotagem já era muito conveniente com Letty, então parece muito improvável que eles confiem nele novamente para explicar onde Han esteve. When you guys figure it out, then I guess you can let me know. Mas há uma teoria interessante sobre o seu reaparecimento e como ele se vincula a uma parte importante da franquia. Todo mundo sabe que quando Dwayne Johnson se juntou à série como Luke Hobbs, ele não se deu bem com o colega ator Vin Diesel nos bastidores. As coisas ficaram feias rapidamente na família Velozes e eventualmente Johnson e Diesel se recusaram a estar no mesmo set ao mesmo tempo. Mas em vez de desenhar uma linha de comédia no centro do set, Johnson foi banido de seu próprio spin-off Hobbs e Shaw. Mas ainda havia um problema sério com isso, principalmente porque os fãs tinham um problema relacionado à parte Shaw, de Hobbs e Shaw. Eles sentiram que depois que Deckard Shaw brutalmente matou Han, ele não merecia se beneficiar do spin-off de Velozes e Furiosos. Então, eles exigiram justiça para Han, algo que Hobbs e Shaw nem chegou perto de entregar. O filme tentou resgatar Deckard, mas como poderia enquanto Han ainda estava fora? Vin Diesel falou sobre futuros spin-offs, e Hobbs e Shaw ainda está recente em nossas mentes. Eles poderiam voltar em algum momento, e não seria tão surpreendente quanto o reaparecimento de Han. Mas, com a saída de Han, a presença de Deckard no universo Velozes foi considerada controversa por muitos. Se ele voltar misteriosamente, é obviamente muito mais fácil aceitar que Deckard não está na prisão. Essa é uma maneira de oferecer justiça para os fãs de Han sem precisar punir Deckard. Então agora que sabemos por que Han está voltando, vamos falar sobre como, porque também pode ter algo a ver com Hobbs e Shaw, o personagem Brixton Lore. Esse é outro cara que supostamente encontrou seu fim nas mãos de Deckard Shaw, apenas para ressurgir mais tarde. Brixton já foi o agente da M16, que se inscreveu na organização terrorista Etion. Depois de dar duro golpe em Deckard Shaw, Brixton foi reconstruído por Etion e desenhado com todos os tipos de aprimoramentos cibernéticos. Se esse tipo de tecnologia existe no universo Velozes e Furiosos, é realmente tão louco sugerir que poderia ter sido usada para salvar Han? Ao contrário do lance da amnésia, seria possível adicionar detalhes diferentes a esse cenário
para diferenciar o caso de Han e Brixton. Ao mesmo tempo, ofereceria uma conexão interessante entre os dois personagens que foram prejudicados por Deckard, mas que voltaram mais fortes do que antes. Etion reviver Han é uma opção, mas qual seria a motivação deles para fazê-lo? Ele não estava trabalhando para eles como Brixton, e eles provavelmente não escolhem seus agentes cibernéticos provocando incêndios em carros. Parece improvável então que Etion revive Han, então vamos falar sobre outros possíveis suspeitos. Deve ser alguém inteligente e com acesso a uma tecnologia incrível e incomum. There's something much greater at work here. Se alguém o resgatasse e o revivesse com a bondade de seus corações, provavelmente não estaria desaparecido há tanto tempo. Cypher poderia ter algo a ver com o reaparecimento de Han? Afinal, ainda há muitas coisas que não sabemos sobre o personagem dela, mas sabemos que ela manipula a Dom usando seus entes queridos. E agora parece que ela está fazendo algo com o irmão dele, Jacob. Talvez ela estivesse vigiando vários membros do grupo. E quando Deckard colidiu com o carro de Han, ela viu uma oportunidade. Além disso, ela já tem um dos membros reais da família de Dom ao seu lado. O trailer de Velozes e Furiosos 9 faz parecer que Jacob e Dom têm algo não resolvido entre eles. Afinal, deve haver uma razão pela qual nunca ouvimos Dom ou Mia mencioná-lo antes. Talvez as diferenças entre Jacob e seus irmãos não sejam tão ruins quanto parecem. Talvez Jacob simplesmente não quisesse participar dos churrascos de família e ele e Dom perderam o contato ao longo dos anos. Talvez o verdadeiro perigo em Velozes e Furiosos 9 seja a pessoa que menos esperamos, logo acima de Brian. Em ordem de suspeita é Han. I think this doesn't change a thing. Ok, Han é um cara bom e leal, pelo menos é o que pensávamos. Cypher poderia mantê-lo vivo para controlá-lo e usá-lo contra Dom e o resto da família Velozes? Ver Dom forçado a se voltar contra seu bom amigo Han seria um momento emocionante. E além de todas as perseguições e explosões de carros, é por isso que as pessoas gostam da franquia. Embora ver Han como um vilão seja perturbador, é preferível de que a ideia de pensar que Han iria se virar contra a família por sua própria vontade. Se esse universo fictício tem o tipo de tecnologia usada para tornar Brixton mais poderosa, um dispositivo de controle mental não seria loucura. É possível que ela tenha algum tipo de influência sobre ele, seja a vida de um ente querido ou um botão de autodestruição que ela instalou após o acidente. Esse cenário também pode ajudar a explicar por que não vimos Han até agora. Se Cypher está usando algum tipo de controle mental sobre ele, isso seria muito mais complexo do que apenas colocar algumas partes cibernéticas nele e fim de papo. Talvez ele tenha recorrido a Helena e Brian porque Han não estava pronto naquele momento. É possível que Jacob seja uma distração para Dom, enquanto usa Han para executar seus planos. Assim, ter um de seus melhores amigos de repente voltando do além seria a isca perfeita. Não temos muita certeza de onde Han esteve, mas podemos assumir algumas coisas com base no que sabemos sobre ele. Han deixaria seus amigos lamentarem sua perda sem uma boa razão? Isso não parece o tipo de coisa que ele faria. Se ele não estivesse sendo detido por alguém, faria sentido que ele acreditasse a ajudar sua família ficando oculto. You can bet on it. Por mais que os fãs gostem de Han, há muitas pessoas no universo Velozes e Furiosos que não se sentem da mesma maneira. Não devemos esquecer que em Desafio em Tóquio, ele conseguiu enfurecer a Yakuza, e que é definitivamente algo que não recomendamos. Han teve que lidar com o fato de que Giselle sacrificou sua vida por ele, e compreensivelmente levou muito a sério. É possível que ele tenha tentado proteger sua família. Se ele acha que a Yakuza foi responsável por seu acidente e queriam pegá-lo, o vínculo com seus familiares o colocaria em risco. Talvez ele tenha pensado que seria mais fácil se a Yakuza e todos os outros pensassem que ele se foi para sempre, se escondendo por tanto tempo. Os fãs sabem que os personagens sobrevivem a situações malucas que seriam letais no mundo real. Essas acrobacias não são exatamente realistas e francamente é difícil acreditar que alguém saia vivo delas. Talvez Han tenha conseguido sair do veículo bem a tempo e tenha sobrevivido sem precisar de nenhum tipo de aprimoramento cibernético. Então, o que o faria voltar agora? Bem, isso pode ter algo a ver com o fato de que Cypher está de volta e aparentemente trabalhando com Jacob. Seus crimes vão além de roubar carros ou planejar assaltos. Ela está literalmente tentando se tornar nuclear.
Talvez Han acredite que Cypher é uma ameaça maior para sua família e para o mundo inteiro do que a própria Yakuza. De qualquer modo que Han conseguisse voltar, causaria tumulto, não apenas para os fãs e os outros personagens da franquia. O diretor Justin Lin disse que trazer Han de volta é algo em que ele está investindo pesado. Talvez ele esteja falando sobre o tipo de tecnologia que trouxe Brixton Lore de volta, ou talvez apenas queremos realmente ver Cyborg Han. Até o ator Sung Kang acreditava que Han tinha ido embora definitivamente em Desafio em Tóquio. Só o tempo dirá se acabamos vendo justiça para Han depois de todo esse tempo. Onde você acha que Han esteve desde a última vez que o vimos em Desafio em Tóquio? Você acha que Deckard finalmente vai entender o que está por vir? Diz aí o que você acha aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal Se Liga. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima!